Olá, está começando o Conexões dessa quinta-feira, dia 13 de outubro. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros, visto uma roupa preta e estou sentada em uma redação com alguns computadores e mesas. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do LabTAV. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Muito obrigada pela sua presença, Diogo, aqui no Conexões. Você pode assistir o programa em diferentes plataformas. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site e pelo aplicativo da TV UFG e também pelas redes sociais. O programa é transmitido no YouTube e lá você pode deixar o seu comentário. E o tema de hoje é a poliomielite. Isso porque o estado do Pará está investigando um caso suspeito. Um documento de comunicação de risco do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, informa que uma criança de 3 anos teve diagnóstico positivo para o poliovírus, que é responsável pela poliomielite. Essa suspeita gerou muita preocupação com a possível reintrodução do vírus no Brasil, país que não detecta casos confirmados de poliomielite desde 1990. Em 94, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Maria Edna Bezerra, ela que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas e que foi vítima também da poliomielite quando tinha 1 ano de idade, em 1971. Muito obrigada pela sua presença, professora Maria Edna, um prazer recebê-la aqui conosco no Conexões. Prazer é todo nosso. Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês. Gostaria também de fazer minha autodescrição. Eu tenho um cabelo na altura das orelhas, castanho, mas já está ficando grisalho. Tenho os olhos castanhos também. Me autodeclaro parda, uso óculos e hoje estou usando um vestido em tons vermelhos. Atrás de mim, uma parede em tom bege. Muito obrigada, professora. A nossa outra entrevistada, já que o assunto é tão importante que hoje nós temos 2 convidadas para falar sobre esse assunto. É a Lorena Diniz, pediatra, alergista e imunologista. Muito obrigada, Lorena, pela sua presença. Também é muito bom contar com a senhora aqui. Eu que agradeço o convite, né? Obrigada aí por essa oportunidade de a gente falar desse tema de tão importância. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, faço uso de óculos, eu tenho cabelos loiros, um pouco abaixo da altura dos ombros, um pouco mais médio o tamanho. Estou agora no hospital, então estou vestindo um jaleco, né, porque eu estava em atendimento de pacientes e parei agora para conversar um pouquinho com vocês. E a gente agradece muito, professora, que a senhora tenha parado um pouquinho o atendimento para conversar com a gente. Vou começar com a Maria Edna, pedindo para você contar para a gente um pouco da sua história, Maria. Você foi diagnosticada com poliomielite há 1 ano de idade, né? Conta para a gente um pouco da sua história. Na verdade, quando eu recebi hoje o convite para estar aqui com vocês, fazendo essa conversa, me bateu uma tristeza de ver o cenário que o nosso país hoje apresenta, do risco de a gente voltar a ter uma epidemia da poliomielite. Eu fui vítima da poliomielite quando eu tinha 1 ano de idade. Eu sou filha de uma família pobre do interior de Pernambuco, Garanhuns, e eu nasci em 1970, um ano que o Brasil vivia também um momento muito difícil, um pouco parecido com a conjuntura política que nós vivemos hoje, e a saúde pública era muito negligenciada. E então,
éramos oito irmãos, e todos tivemos doenças imunosprevenidas daquele período, sarampo, coqueluche, rubéola, e entre elas eu também tive a paralisia infantil, a poliomielite. Meus irmãos não, mas eu fui vítima do vírus, né? E o meu diagnóstico, ele acontece um pouco tardiamente também. Na verdade, eu fui diagnosticada inicialmente com os sintomas da poliomielite, mas o diagnóstico só foi fechado quando eu já tinha aproximadamente 4 anos de idade. Quando minha mãe conseguiu me levar para um serviço de referência no Recife. Garanhuns, naquela época, era uma cidade muito pequena, não tinha muito serviço de saúde, então ela precisou me levar até o Recife para que lá uma equipe que me atendeu no Hospital Getúlio Vargas à época fizesse o diagnóstico. E aí eu já tinha sequelas por conta das perdas motoras, e por conta disso até hoje eu uso muletas, Cima-Orts, que garante que eu tenha mobilidade frente às rotinas diárias. Então, trazer as sequelas da poliomielite para a minha trajetória de vida, de mulher, né, de filha de uma família pobre, de trabalhadores, hoje professora universitária dentro da área da saúde coletiva, e ver o cenário que se acena para o nosso país, me causa uma tristeza muito grande. Eu não gostaria que nenhuma criança fosse vítima, como eu, desse vírus, né, que nos causam tanto impacto no caminhar a vida. E é um caminhar que é diferente. Então, um pouco dessa tristeza que eu também trago hoje aqui para a gente fazer essa conversa, e que eu espero que ela sensibilize alguns pais para que levem seus filhos para vacinar, que é de extrema importância para que a gente não tenha esse quadro se agravando, né, nos próximos meses. Muito obrigada, Edna, por você compartilhar com a gente essa história e por você estar aqui com a gente para conscientizar as pessoas a respeito da vacinação. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas primeiro, queria falar com a Lorena sobre a poliomielite. A gente recentemente entrevistou um professor também falando sobre vacinação, e ele disse que, como a doença está erradicada há muito tempo, tem gente que nem sabe exatamente os sintomas, né? O que a poliomielite causa. A senhora pode explicar para a gente quais os sintomas, como a doença o vírus, né, é transmitido, o que a doença pode causar? A Edna citou algumas coisas em relação ao comprometimento motor, né, que é uma das principais características. Explica para a gente, Lorena. A poliomielite, né, é uma doença poliovírus, e como viroses, né, assim, comuns da infância, né, são sintomas que às vezes, como a Maria falou, assim, passou, né, quando ela teve a doença, às vezes é despercebido como qualquer outra virose. Ela pode vir com febre, dor no corpo, dor de garganta, constipação intestinal, que é intestino preso, ou diarreia. E pode também vir com as paralisias, né? As paralisias flácidas, que vai perdendo a força aí muscular, que geralmente acomete mais membros inferiores, né? Pernas, e que pode ir subindo, acometimento aí de musculatura respiratória, de fala, de deglutição. Então, é uma doença assim que também pode, né, passar como uma virose qualquer, né? Começar apenas com vômito e diarreia e ser aí o poliovírus humano. Então, é uma doença de fácil contágio e com sintomas bem comuns, principalmente no início dos sintomas, com outras viroses. O que diferencia, o que chama atenção de fato, são as paralisias, né? Ou às vezes sintomas de meningite, como rigidez de nuca, vômitos e febre alta. Lorena, esse comprometimento motor, ele ocorre em todos os casos ou há casos em que ocorrem só esses sintomas mais comuns a essas infecções que geralmente acometem as crianças? Não são todos os casos, né, que acometem a paralisia, mas geralmente, né, assim, mesmo quando esses sintomas
mais comuns só ficam ali acometidos, como vômito, diarreia, mal-estar ou sinais meníngeos, eles são graves. Todas as crianças acometidas necessitam de internação, porque elas evoluem com sintomas mais graves, é como uma diarreia intensa, um vômito intenso, uma rigidez de nuca intensa, uma encefalite ou essas paralisias que respiratórias ou motoras, né? A gente que é da década de 70 lembra dos hospitais universitários com os pulmões de aço, né? Que a gente não tinha respiradores na época, eram aquelas cenas assim muito ruins, alas e alas de hospitais com crianças com sintomas aí do poliovírus, quando a gente ainda não tinha vacina ou tinha vacina, mas ela não era acessível aí para todo o país. Professora Edna, quais são os principais riscos que a senhora pode destacar da poliomielite, né? E também queria que a senhora falasse como esse vírus é transmitido. É uma transmissão facilitada, como por exemplo a gente vê o sarampo, né, que tem uma transmissão muito grande. A gente viu a Covid também, que tem um nível de transmissão muito alto. O vírus da polio se assemelha ou se distancia desses vírus que eu citei? A transmissão ela acontece de pessoa para pessoa também, como a maioria dos vírus, não é? Então, ele é transmitido através das secreções, então, da saliva. Também pode ser transmitido através de alimento, da água. Então, é uma doença, como tantas outras virais, que necessitam que ações de saneamento também sejam realizadas para que se diminua o contágio, para que se diminua a propagação da doença, já que ela acontece de pessoa para pessoa, né? Então, o que a gente mais tem percebido ao longo da história da epidemiologia dos casos da poliomielite, né? As principais consequências motoras que podem acontecer, principalmente nos membros inferiores, ou pode também acontecer atingindo membros superiores, ou ser um membro inferior e um membro superior transversalizados, eles vão estar nos reduzindo principalmente a nossa capacidade de locomoção, a nossa capacidade, muitas vezes, de atividades físicas. Então, é uma vida que ela vai ter que ser moldada, reorganizada para o enfrentamento das barreiras, principalmente das barreiras arquitetônicas, né? As pessoas com deficiência por sequela da poliomielite têm muita dificuldade de acessibilidade por conta de toda uma estrutura urbana de construção de cidade que nos coloca à margem. Então, esses espaços não foram construídos ou não são pensados para pessoas com mobilidade reduzida, como são pessoas que têm sequelas da polio, né? Principalmente sequelas motores. E, por isso, precisam utilizar cadeiras de roda ou utilizar muletas, hortes, para que facilite essa locomoção. Então, é muito difícil, né, para as pessoas que convivem com as sequelas conseguirem caminhar a vida com a dignidade e como cidadãos de direito, porque você tem toda uma construção, né, da própria sociedade que nos tolhe essa nossa condição de cidadania, porque o direito de ir e vir é uma condição de ser cidadão no mundo. E quando você vai então, para um espaço público e você se depara com escada, e aquela escada te impossibilita, por exemplo, de chegar na sala para um atendimento de saúde ou para um atendimento que seja de outra natureza, você tem o seu direito violado, né, que é o direito da acessibilidade. Então, uma das principais consequências que a gente percebe é essa dificuldade mesmo da pessoa com deficiência por sequela de poliomielite, dela se inserir na vida social de uma forma autônoma, de uma forma de garantia da sua dignidade enquanto pessoa, né? E aí a gente tem todos outros processos que vêm junto com o adoecimento, com a perda motora, que são os adoecimentos mentais, né?
Então, as pessoas acabam se enclausurando dentro de casa, desenvolvem problemas de depressão, de ansiedade, porque elas acabam tendo medo de ir à rua, porque sabem que vão enfrentar essas dificuldades. Além disso, a gente vive numa sociedade muito capacitista, né? E aí a gente tem, além das barreiras arquitetônicas, você tem as barreiras atitudinais, o preconceito e a discriminação são outras situações que pessoas com deficiência como eu enfrentamos cotidianamente, né? Então, é muito duro a gente pensar que crianças hoje ainda possam correr o risco de ter essa vida com todo essas dificuldades que se colocam frente às perdas que a doença causa, né, na sua saúde. Lorena, falei no início da nossa entrevista que foi diagnosticado um caso no estado do Pará, uma criança de 3 anos, que já chegou ao hospital com sintomas motores, né, com paralisia, e que teve um resultado positivo para o poliovírus. O que isso significa? Significa que o vírus já está circulando entre nós? O que pode ser feito nesse momento para evitar, né, que outras crianças tenham o mesmo diagnóstico? O vírus, né, ele nunca deixou de circular. Então, o risco que a gente corre agora nesse momento é que há uma população muito suscetível e muito vulnerável pela ausência da vacinação. Então, o vírus ele está no meio ambiente. A gente, infelizmente, não tem uma vigilância epidemiológica ativa de pesquisar a quantidade desses vírus que estão nas nossas águas, nosso esgoto, né? Que o vírus ele tem essa eliminação fecal, né? Através das fezes. Então, regiões, principalmente regiões onde não há o saneamento básico adequado, e as crianças estão suscetíveis pela falta da vacinação, nós corremos um sério e grande risco dessa doença virar uma nova epidemia lá que a gente teve nos anos 70, uma doença hoje imunoprevenível para uma vacina muito segura, há muito tempo consagrada, né, que de fato tem uma eficácia e uma efetividade quase 100%, para proteger aí nossas crianças de sequelas tão ruins como, né, disse a professora Maria Edna agora, como relato pessoal, que ela, né, teve a doença na infância e convive com as sequelas até o dia de hoje. Então, é de fato um risco muito aumentado, porque esse vírus ele está no meio ambiente. Professora, então, para a gente deixar até claro para as pessoas que veem muitas notícias dizendo que o vírus, né, a poliomielite, havia sido erradicada do Brasil, né, na década de 90, houve até mesmo em 94 a certificação, mas isso quer dizer que o vírus circulava, mas que as crianças não se contaminavam porque estavam imunizadas. É isso? Expliquei mais ou menos direito, professora? Exatamente. A gente estava, né, com essa proteção aí, né, com a vacinação, uma cobertura alta de vacinação, fazendo com que a gente bloqueasse que esse vírus se infectasse aí pessoas vulneráveis. Basta encontrar uma pessoa vulnerável, esse vírus, ele vai atingir essa pessoa. É uma infecção, é um vírus de alta infectividade, né? Como você fez a pergunta anterior, é muito fácil pegar. É uma transmissão de contato entre pessoas, alimentos e águas contaminadas, contatos com fluidos, secreções. Então, assim, pega muito fácil. Então, basta estar suscetível, sem a vacina, sem o esquema de vacinação completa, que se deparar, se encontrar com esse vírus, fatalmente vai infectar com ele. Professora Edna, a gente sabe que para chegar nesse ponto de receber um certificado, né, de erradicação do vírus, foi necessário uma ampla campanha de vacinação, uma intensa campanha de vacinação. E agora o que a gente vê é o contrário, né? A maior parte dos estados não consegue atingir as metas mínimas de vacinação para pólio, e é uma vacina ainda da gotinha, né? Não tem nem a questão da agulha, é uma vacina que todo mundo conhece. Quem eu acho que é como eu, nascido nos anos 80, lembra das campanhas de tomar a vacina.
por que a gente está vendo essa dificuldade de alcançar os índices mínimos para que a gente possa manter a doença erradicada? Só também reforçando que a poliomielite, ela incide mais em crianças menores de 5 anos, mas como a Lorena estava falando, adultos também que estão com o sistema imunológico comprometido, principalmente, também podem ser vítimas. E aí, o que é que a gente tem que é referência, sempre foi referência internacional para que a gente tivesse a polio controlada em nosso território nos anos 90, e graças a isso ganhasse a certificação da OPAS, é que nós temos um programa de imunização que é referência internacional. Então, o Brasil, ele criou um calendário de vacina, um cardápio de vacina para as doenças imunopreveníveis, que desde os anos 90, ele vem sendo implantado, implementado pelos municípios, através do Sistema Único de Saúde, que garante que as nossas crianças sejam imunizadas pela maioria dessas doenças que são preveníveis, entre elas a poliomielite. E sempre há, durante o ano, campanhas que incentivavam para que os pais levem seus filhos para os postos de vacinação, para que a gente consiga alcançar a meta que é recomendada, que é 100%, 90% no mínimo das crianças vacinadas, para que esse vírus fique circulando no nosso território, já que a gente tem diversos outros países que não conseguiram avançar como o Brasil com relação ao controle das doenças imunopreveníveis. Então, o nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é referência internacional. Então, a criança, a partir dos 2 meses, ela tem que receber as primeiras doses e depois ela continua recebendo 2 doses até os 5 anos de idade. Isso garantiu com que a gente tivesse o vírus controlado. O que nós estamos vivendo nos últimos 2, 4 anos é uma gestão desastrosa na saúde pública do nosso país, com um cenário de desacreditar a ciência e negar os avanços que foram conquistados através de muitas pesquisas, estudos, pela academia, por pesquisadores, por outras instituições, inclusive instituições privadas, que investem, né, em estudos e na produção de vacina. E aí a gente tem um cenário que fala que a vacina ela não é importante, né? E a gente tem isso nos discursos, inclusive, dos nossos gestores maiores aqui do nosso país, né? Então, se o nosso gestor maior, que é o nosso presidente, fala que a vacina não é eficiente, ele próprio não se vacina, e pessoas como ele acreditam nessa narrativa, nesses argumentos que ele apresentam, faz com que os pais desacreditem na vacina, então não estão levando seus filhos para vacinar. E aí não é só a polio que a gente está correndo risco hoje, mas a gente corre risco de ter o sarampo também como uma nova epidemia surgindo, porque a gente teve uma baixa muito grande na maioria dos imunizantes para as crianças menores de 5 anos. Então, a gente está com algumas vacinas com menos de 40% de cobertura. Então, isso se deve a todo um processo que a gente tem, mesmo nos últimos 4 anos, de negacionismo, de desacreditar a ciência, de desacreditar o valor e a eficácia das vacinas, que todas foram estudadas, todas foram, passaram por laboratórios, passaram por ensaios, por testes e mais testes, até chegar à sua construção, à sua consolidação, como é também a vacina que foi contra a Covid-19. E aí a gente tem todo um processo das pessoas desacreditarem mesmo de que a vacina ela é importante, e aí não estão levando os seus filhos para os postos para serem vacinados. E aliado a isso, você tem uma lacuna, né, dentro da gestão pública de propagandas midiáticas que incentivem as pessoas a vacinar seus filhos. A gente não tem mais o Zé Gotinha aparecendo no comercial da tarde na televisão, nem no intervalo da novela Pantanal à Noite. E isso era recorrente há anos atrás. Então, havia todo um trabalho também
da mídia, junto com o Ministério da Saúde, com as secretarias municipais e estaduais, de se fazerem campanhas, como é agora, o mês de julho é um mês de campanha de vacinas. Nós não vimos, né, nos grandes meios de comunicação e pelo próprio Ministério da Saúde, campanhas que incentivem as pessoas a levar as suas crianças para serem imunizadas. Então, isso é um problema que a gente enfrenta hoje e que a gente precisa, né, retomar, enquanto gestor público, enquanto professores, enquanto cientistas, retomar a confiança da comunidade, da população, de que as vacinas são importantes e necessárias, imprescindíveis, para proteger nossas crianças. Bom, para finalizar, Lorena, queria que você também destacasse, né, a importância da vacinação. É possível vacinar crianças em diferentes idades? É preferível vaciná-las até que idade? Se, por exemplo, como disse Maria, um adulto que não foi vacinado, ele pode se vacinar mesmo depois de adulto? A vacinação contra a poliomielite, ela inicia aos 2 meses de vida. Então, o esquema é com 2 meses, com 4 meses, a terceira dose com 6 meses. A gente começa o esquema de vacinação contra a poliomielite com uma vacina morta, inativada, né? Que ela é mais segura aí para esse bebê que ainda está em formação do seu sistema imunológico. E aí começam os reforços, com 1 ano e 3 meses, que já é com a vacina do Zé Gotinha, né? É uma vacina diferente da vacina de paralisia inativada, ela é uma vacina de vírus atenuado, mas o nosso sistema imunológico nessa idade já está fortalecido, e por ser uma vacina dada pela via oral, ela se torna uma vacina esterilizante, já que a contaminação do poliovírus se dá por fecal oral. Então, ali ela esteriliza, vamos dizer assim, né, as mucosas, protegendo ainda mais, completando aí a vacinação inativada que ela recebeu aí no primeiro ano de vida. Depois, aos 4 anos, o segundo reforço. Como a professora Maria Edna disse, alguns adultos, sim, têm indicação também para poliomielite. Quem são eles? Os pacientes que tiveram necessidade de transplante de medula óssea. Então, eles zeram a imunidade. Então, eles têm que recomeçar todo o esquema. E, incluindo nesse esquema, a vacinação contra a poliomielite. A vacina também contra a poliomielite, ela é indicada em algumas situações de viajantes. Alguns países onde há endemias, né, de paralisia infantil, também é recomendado a vacinação mesmo do adulto antes de deslocar para esses países de área de risco maior. Então, no Brasil, né, como nós, depois da década de 70, fomos vacinados, teoricamente nós estamos protegidos, mas aqueles pacientes que zeraram o sistema imunológico para um transplante de medula óssea, ou pessoas que não foram vacinadas ou foram vacinadas há muito tempo, que vão viajar para países de risco, precisam ser vacinados. Professora, pessoas com sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, pessoas em tratamento contra o câncer ou pessoas que vivem com HIV, também estão nessa situação ou não? Para elas não é indicado? Não. Para elas, se elas receberam lá na infância a vacina contra a poliomielite, elas não precisam receber, a não ser que elas não tenham nenhuma dose registrada ou realmente não foram vacinadas. Aí sim, elas podem receber a vacina inativada, né, que aí para o adulto já é inativada, contra a poliomielite, mas não é uma recomendação habitual, né? O Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização, recomenda a revacinação só para casos de transplantantes de medula óssea e viajantes. Tá certo. Lorena, muito obrigada pela sua presença, pelas suas contribuições aqui no Conexões. Eu que agradeço, e todos que estão assistindo agora, olhem para o cartão de vacina dos seus filhos, dos seus sobrinhos, do seu próprio cartão de vacina, aproveita e vai até um posto para atualizar o cartão de vacina. Muito obrigada também, Maria Edna, por trazer sua história de vida e também todas as contribuições que a senhora trouxe a respeito da poliomielite. Eu que agradeço também a oportunidade e, mais uma vez, reforço quem for ver esse vídeo, que se sensibilize da necessidade, da urgência de vacinar seus filhos e protegê-los. A vacina, ela é importante, ela é eficaz e ela promove dignidade de vida para nossas crianças. Então,
Vacinem seus filhos, sim. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta com conexões para falar sobre política, meio ambiente, combate à violência. Fica por aí, que nós estamos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com conexões dessa quinta-feira, dia 13 de outubro. Quem está conosco para fazer a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Nesse bloco a gente tem informações sobre meio ambiente, combate à violência e também sobre política. Novos casos de violência doméstica contra mulheres cresceram 45% só nos últimos 5 anos. Só no ano de 2021, no ano passado, foram mais de 630 mil registros de denúncias. O número de medidas protetivas que foram concedidas às mulheres ameaçadas também aumentou 71% em 5 anos. Ainda assim, né, apesar desse aumento, há um atraso na concessão dessas medidas protetivas. E isso pode ser fatal. Em média, 30% das medidas são concedidas 48 horas depois da solicitação, 2 dias depois da solicitação, que é o limite previsto na Lei Maria da Penha. E a cada 10 registros de violência doméstica contra mulheres, em um, a vítima estava com medida protetiva, que foi ignorada pelo agressor. Então dá para ver que mesmo com essas medidas, muitas mulheres ainda são vitimadas, né? São agredidas ou até mesmo mortas em um caso de violência de gênero. Essas informações que eu contei para você é da seção Igualdades, da revista Piauí. E a gente continua a falar sobre violência, dessa vez violência contra crianças e adolescentes. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam uma tendência de alta nos registros de denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambiente virtual no país. Apenas no primeiro semestre desse ano, mais de 78 mil denúncias foram registradas. Desse total, 1.150 estão ligadas a crimes de violência sexual, que afetam a liberdade física ou psíquica da população infanto-juvenil. Se comparados aos dados totais do ano passado, os números do primeiro semestre de 2022 já indicam uma alta de 80%. Então, a gente vê aumento dos registros, né, de casos de violência contra mulheres e contra crianças. A gente precisa saber se isso significa também um combate mais efetivo, mais prevenção para que esses crimes deixem de ocorrer. Uma outra notícia preocupante: o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia no mês de setembro de 2022 foi de 1.445 quilômetros quadrados, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse é o pior mês de setembro da série histórica, que começou em 2015. O número representa um crescimento de 47% em relação a setembro do ano passado. Esse número equivale ao tamanho da cidade de São Paulo em área, ou seja, apenas no mês de setembro o acumulado de desmatamento é do tamanho da cidade de São Paulo. No acumulado do ano todo, de 2022, as áreas de alerta de desmatamento na Amazônia já somam mais de 8 mil quilômetros quadrados. E isso representa um índice 4 vezes maior do que todos os alertas do ano passado. Notícia muito triste em relação à Amazônia, esse período de aumento, né, do desmatamento. A gente muda um pouquinho o tema agora, vai falar sobre eleições. Estamos em período eleitoral, indo para o segundo turno das eleições para presidente da República, para alguns estados também há segundo turno, né, para eleição para governador, e por isso nós trazemos mais um episódio da série produzida pela UNB-TV.
Hoje, o tema são os impedimentos para a ocupação de cargos majoritários por mulheres. Assista agora. As pessoas às vezes ficam falando que, mas nem mulher vota em mulher. Mas não é sobre isso, né? O ponto é que as pessoas votam em candidaturas que são competitivas. E se as candidaturas de mulheres não são competitivas, são poucas as pessoas que vão votar nessas candidaturas. É um quadro muito grande que em várias etapas desse processo as mulheres estão levando desvantagem. Então são desvantagens cumulativas. E para uma eleição majoritária, que a gente precisa ter uma candidatura a mais competitiva possível, esse acúmulo de desvantagens se expressa de maneira muito evidente. As pesquisas que existem sobre isso vão mostrar que o eleitorado não tem resistência de votar nem em mulheres, nem em pessoas negras. O que existe é um sistema político que não dá os recursos para que essas pessoas sejam conhecidas e tenham as suas propostas conhecidas. Então é muito reducionista você culpar as mulheres pela discriminação que as mulheres sofrem, sendo que é uma sociedade como um todo, né, que produz essa discriminação e essa desigualdade. As mulheres na sociedade, elas fazem as escolhas a partir de condições objetivas, não a partir do seu gênero, né? Como essas candidaturas são apresentadas, como era a distribuição de recursos. Quando nós fixamos uma cota de distribuição de recursos para as candidatas mulheres, a gente dobra a participação de mulheres. Maioria na sociedade, minoria nos espaços de poder. As mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. A subrepresentação é ainda maior em cargos majoritários, como Presidência da República, Senado, governos e prefeituras. Só uma capital e um governo de estado no Brasil elegeram mulheres nos últimos pleitos. Em 133 anos de república, apenas uma mulher ocupou a presidência. E desde 2018, elas sequer são cabeça de chapa das candidaturas mais competitivas para o posto de presidente. Candidaturas das mulheres costumam ser candidaturas menos competitivas, por diversos motivos. Não é porque as mulheres são menos competitivas e pronto, mas porque uma carreira política ela é construída dentro do partido também. O partido ele precisa dar apoio para que uma candidatura seja competitiva, de homem, de mulher, enfim. A gente tem também um olhar da sociedade de que política não é coisa de mulher. E as mulheres têm menos acesso a recurso, né? Então, mesmo quando as mulheres têm vontade de seguir carreira política, elas ingressaram no partido, elas construíram uma carreira partidária, elas estão ali tentando ser candidatas, as mulheres têm menos acesso aos recursos necessários para se eleger. No Brasil, as cotas que reservam 30% das candidaturas às mulheres só incidem sobre as eleições proporcionais, que são voltadas para cargos de vereador e deputado. Esse sistema de eleição é considerado o que mais favorece grupos periféricos na política, como mulheres e negros. Isso porque não é necessário ter a melhor votação para conquistar uma vaga. Já no caso de cargos majoritários, não existe nenhum mecanismo de incentivo à participação feminina. Uma trajetória que ilustra essa diferença é a da ex-deputada Manuela Dávila. Ela foi a vereadora mais jovem eleita em Porto Alegre e alcançou recordes de votação para deputada federal. No entanto, perdeu 3 vezes a disputa para a prefeitura da capital gaúcha. Além disso, foi alvo de notícias falsas e ameaças quando candidata à presidência em 2018. Mesmo depois das eleições, os ataques continuaram e chegaram a atingir a filha dela, na época com 5 anos. Agora, em 2022, Manuela optou por não disputar qualquer cargo. Um dos motivos é a falta de unidade em torno do nome dela, condição necessária para qualquer candidato. E mais ainda para quem é alvo de violência política. Uma pessoa que é ameaçada permanentemente, né, como eu sou há pelo menos 7 anos, se não tem unidade, ela está menos protegida ainda. Então, a unidade política também é uma forma de proteger quem se expõe, né, quem topa dar a cara ao tapa, mesmo sabendo o tipo de violência que sofre. Sim, a violência política de gênero ela é um mecanismo regulador, na verdade, de corpos. É como se fosse na guerra o tiro ao primeiro soldado.
atira no primeiro soldado, né, a mulher que já está exposta, todos os soldados que estão atrás, eles não querem mais ser o primeiro, porque é o primeiro que vai ser morto. E qual a saída para incentivar candidaturas femininas competitivas a cargos majoritários? Em 2020, um estudo conduzido por organismos internacionais produziu uma série de diagnósticos e recomendações em direção à paridade de gênero na política em países da América Latina e Caribe. No caso brasileiro, o projeto Ateneia mostrou que a desigualdade começa dentro dos próprios partidos. Os partidos, eles são o coração aí do nosso sistema político. É onde a formação política acontece, é onde os nomes são ou não projetados, e nós sabemos que as mulheres participam intensamente da vida dos partidos, mas ainda vão enfrentar imensas barreiras para chegar até os postos diretivos nos partidos. Então, isso é algo também que o Ateneia propõe, né? Que os partidos tenham mecanismos formais de inclusão das mulheres nesses postos, porque é aí que se decide sobre candidaturas, se decide sobre financiamento, sobre formação, e a gente acredita que quanto mais mulheres tiverem, mais esse tema da igualdade, da paridade entre homens e mulheres na política vai ser olhado, né? E eu acho também importante pensar que os partidos, eles sempre reivindicam a autonomia deles, ou seja, eles querem se organizar do jeito que eles quiserem, mas eles existem por interesse público, e a maior parte do financiamento que garante o funcionamento deles também é público, né? Então, assim, acho que eles precisam servir ao interesse público, e é do interesse público a paridade interna dentro dos partidos políticos. O que significa a paridade interna? Que 50% dos cargos de direção daquele partido devem ser ocupados por mulheres. Por quê? Porque aí as mulheres, elas estão nos cargos de direção que controlam os recursos partidários, né? E aí controla acesso a redes, a militância. O voto feminino no Brasil só foi reconhecido em 1932, mais de um século depois do voto masculino. Até hoje, as mulheres ainda não alcançaram o pleno direito político, porque apesar de conseguirem votar, não têm acesso a todas as condições para serem eleitas, o que fica claro com a subrepresentação feminina. A ocupação de mulheres em cargos de poder, principalmente majoritários, é vista como uma estratégia para que as políticas públicas também sejam feitas para elas. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco trago algumas dicas de eventos culturais para você. Continue assistindo a TV UFG, que é o Conexões, nos nossos diferentes canais. Na TV aberta é o 15.1, na TV fechada, na NET, é o 21. Além disso, nós temos site, aplicativo e várias redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, onde você pode fazer a sua contribuição, deixar o seu comentário, seu elogio ou crítica. É só procurar por TV UFG. Além disso, a gente tem um WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela. Você pode tirar uma foto ou então anotar. É o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões e neste último bloco trarei algumas dicas de eventos culturais para você. Quem continua a fazer a interpretação para Libras, neste bloco, é o professor Diego Barbosa, coordenador do LabTAV. Então já pega seu bloquinho e caneta ou seu celular para anotar que eu tenho 3 dicas de eventos gratuitos e muito bacanas para você. Não só gratuitos, alguns cobram ingresso, mas bem baratinho. O primeiro deles é o Instituto Riso, que está sediando a exposição Masculinidades na Dança, Inventividade e Fricção na década de 80 em Goiânia. Essa exposição aborda a liberdade da dança e dos corpos masculinos naquele período. Para isso, apresenta imagens e textos sobre grupos de dança da época, o Via Láctea e o Energia. E também trata da vinda de um coreógrafo famoso aqui para Goiânia, o Vitor Navarro. A curadoria da exposição é das professoras Luciana Ribeiro e Valéria Figueiredo. Se você ficou interessado, a visitação pode ser feita até o dia 11 de novembro, de segunda a sexta-feira,
das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A entrada é gratuita e o Instituto Riso fica na Avenida Cora Coralina, no setor sul. E Goiânia recebe a 9ª edição da Aldeia Sesc de Artes. Neste ano, a programação terá acessibilidade como diferencial, já que a atividade vai contar com interpretação para Libras, além de promover diferentes eventos em bairros de Goiânia, tanto na região central quanto nas regiões mais periféricas da cidade. Além disso, os ingressos são acessíveis, viu? Eles custam a partir de R$ 5,00. São mais de 70 atividades até o dia 24 de outubro, como shows, oficinas, espetáculos de teatro, circo, dança, intervenções culturais e escambo de livros. Não dá para a gente contar todas as atividades aqui, então, se você quiser saber local, atividade e valor do ingresso, é só procurar pelo site sescgo.com.br, sescgo.com.br. E o Centro Cultural UFG recebe hoje e amanhã o espetáculo teatral Patativa. Essa é uma peça realizada pelo grupo de teatro Inaí, que conta a história de Patativa, um sertanejo que passa os dias inconformado com a morte da filha, Nanã, enquanto a esposa dele, Belinha, se ampara em orações. E o espetáculo tem um diferencial, viu? Ele é pensado para proporcionar uma experiência inclusiva, já que ele conta com recursos inclusivos para o maior número de pessoas, especialmente para espectadores cegos, com baixa visão e deficiência intelectual. Isso acontece porque a história foi escrita de uma maneira audiodescritiva. Hoje, a apresentação é às 8 horas da noite e amanhã, às 3 horas da tarde. Amanhã, quem tiver interesse, ainda pode conferir um bate-papo posterior sobre o espetáculo e sobre a acessibilidade cultural. Bom, Conexões de hoje fica por aqui, mas eu espero que você continue assistindo a TV UFG nos nossos diferentes canais. A gente está na net, no canal aberto, também nas redes sociais, no site, muitos lugares para que você possa conferir a nossa programação. Você também pode participar com a gente pelo chat ou mensagem privada nas redes sociais, também pelo WhatsApp. Vou passar o número de novo para você. Daqui a pouquinho ele aparece aqui na tela, então você pode tirar uma foto ou pode anotar. 62 99181 1406. 62 99181 1406. Eu me despeço de você agradecendo a sua audiência. Te convido a continuar assistindo Conexões toda quinta, 4:30 da tarde. Um ótimo final de tarde para você. Até a semana que vem.